Obrigado, Léo. Então, vamos lá, nós estamos falando sobre o que Deus espera de mim, né? Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Já falamos sobre o que Deus espera de mim, conhecer a Bíblia, né? Foi a nossa primeira aula. Falamos também sobre confiar na Bíblia. Falamos também sobre saber por que Jesus veio. Jesus veio para nos libertar, né? Depois falamos sobre o que Deus espera de mim, aceitar o plano da salvação. Passamos 2 quintas-feiras falando sobre este tema. E na semana passada, nós falamos, não é, o que Deus espera de mim, conhecer, aprender sobre a sua igreja. Hoje, o nosso subtema será o que Deus espera de mim, transformar a minha vida. Transformar a minha vida. Esse vai ser o nosso subtema de hoje. E com este tema, hoje é a nossa última aula desta série, tá? Nós vamos terminar com este subtema hoje, transformar a minha vida. Nós vamos fazer depois de hoje uma pausa de 2 semanas, sem o nosso estudo nas quintas-feiras, né? Estou indo com a minha esposa para a formatura da nossa filha. Nossa filha está se formando na semana que vem, graças a Deus, e nós estamos indo para lá participar da formatura junto com ela. Então, é uma boa causa, né? Nós estamos bem felizes e peço que vocês estejam orando desde já, né? Para a nossa viagem amanhã e para ela conseguir terminar bem este semestre, ainda falta amanhã e semana que vem. Ela se forma na sexta-feira, primeira sexta-feira de maio. Então, nós vamos fazer uma pausa de 2 semanas e no dia 20 de maio nós recomeçamos. Então, marca aí no seu calendário que no dia 20 de maio nós recomeçamos nossos estudos de quinta-feira. Tá bom? Mas vamos falar sobre o nosso tema hoje, então. O que Deus espera de mim? Transformar a minha vida. Nós já temos falado um pouco aqui no nosso estudo sobre algumas coisas que Deus deseja da nossa vida. Aprendemos na palavra de Deus o que Ele quer, mas não adianta só ficar na teoria, né? A gente tem que colocar isso na prática. Então, teoria e prática na palavra de Deus andam juntas. A gente não pode praticar aquilo que a gente não conhece. Aí vem a doutrina. Mas também não adianta só conhecer se não praticarmos. Aí vem a prática. Então, hoje nós vamos misturar um pouco essas duas coisas, né, de doutrina e prática. Então, isso requer de nós uma transformação. E é isso que nós vamos ver hoje. O que Deus espera de mim? Transformar a minha vida. E eu quero que a gente abra nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Nós vamos lá para o livro chamado Romanos. Mas no começo do seu Novo Testamento, se você tem lá, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois Romanos. Romanos, capítulo 12. Nós vamos estudar hoje à noite os versículos 1 e 2. Tá? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos dar um tempinho para todo mundo achar. E aí, quem quiser ler, então, acho que já deu tempo, né? Quem quiser ler os versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos, pode ler para a gente, por favor. Eu leio. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Peterson. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 2 versículos hoje. O que Deus espera de mim? Transformar a minha vida. Vamos ver aqui nesses 2 versículos que essa transformação, ela envolve 3 passos. 3 passos aqui nesses 2 versículos. O primeiro deles está no versículo 1 e os outros 2 no versículo 2. Tá? Vamos falar do versículo 1 primeiro. Primeiro passo, uma transformação do nosso corpo. Uma transformação do nosso corpo. Por que o nosso corpo é importante para Deus? É o templo do Espírito Santo? Ah, é o templo do Espírito Santo, Giovanni. Muito bem. Alguém se lembra onde está isso aí? 1 Coríntios 6,19. Opa, tá afiado aí, hein? Eu estou achando que o Giovanni combinou com o Sérgio, viu? Eu falo e depois o Sérgio fala a passagem, né? Não, com certeza não. Mas é isso mesmo. Parabéns, né? Muito bom. Olha, quanto mais a gente vai lendo a palavra de Deus, mais a gente vai lembrando de versículos, né? E isso é muito bom, né? Parabéns aí para o Sérgio, que lembrou rapidamente aonde está esse texto. E, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês todos. Se você não consegue lembrar de cor os versículos, não faz mal, né? Anota eles. Eu tenho alguns versículos anotados na minha Bíblia, né? Outros eu lembro de cor. Então, se você gosta de decorar, muito bem, parabéns. Se você não gosta, anota os versículos na sua Bíblia para que você possa tê-los ali para procurar facilmente. Eu Por que pinto. que o nosso... Oi, Sérgio. Eu pinto eles. Você passa uma Giz de tinta cera. aí, como é que chama esse negócio aí, essa caneta aí? Marca-texto. 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 Não, Aí, não, obrigado, marca-texto não, Giovanni. é o giz de cera. Um giz de A cera. marca-texto Aí é mais- aí é mais- passa a parte. Além do, não é do nosso tempo, é a coisa mais antiga. Ah, não é do nosso tempo mesmo, viu, Giovanni? Né? O tempo do Sérgio era isso mesmo, era um giz de cera, né? Tá certo. Mas olha, vamos achar algumas maneiras de nos ajudar, né? Ou você marca no texto, ou você escreve, coloca na capa ali na primeira folha da sua Bíblia, ou você decora, né? Por que que o nosso corpo é importante para Deus? Porque é o templo, é a morada, é a habitação do Espírito Santo. Ô Sérgio, se você pode achar essa passagem para a gente e ler, pode ser 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Quem quiser abrir lá, pode abrir também, né? Tá? Romanos, a gente está aqui, é o próximo livro. 1 Coríntios, capítulo 6. Espera só um pouquinho, Sérgio. 19 e 20. Vamos todos achar aí, porque é uma passagem importante para a gente ler, né? Uma transformação do nosso corpo. O nosso corpo é importante para Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso corpo. Pode ler, Sérgio, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos,
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Obrigado, né? O nosso corpo humano é a casa do Espírito Santo. E lembra que a gente falou sobre isso? Se eu não me engano, há 2 semanas atrás, né? Quando nós falamos da nossa resposta ao plano de Deus, né? Nós temos um problema que é pecado, Deus tem a solução, vida eterna, e nós temos que dizer para Deus sim ou não. No nosso sim, o batismo faz parte. E quando nós falamos sobre o batismo, que é a imersão, nós recebemos 2 presentes de Deus. Lembra disso? O primeiro deles qual era? Perdão dos pecados. O dom do Espírito Santo. Que, Isso. que a propósito, tem o mesmo texto que o Sérgio leu em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Obrigado, Peterson. Mesma coisa ali no capítulo 3. Isso mesmo, obrigado. Exatamente, né? Tem no capítulo 3 e no capítulo 6. Muito obrigado por isso. Primeiro presente que a gente recebe é o perdão dos pecados. Isso mesmo. E o segundo é esse que o Peterson falou, que nós estamos vendo agora, né? Deus, então, nos dá o seu Espírito para habitar em nós. Então, o nosso corpo humano, nosso corpo físico, é importante para Deus, porque é a habitação, é a morada, o santuário, né? É a casa do Espírito Santo. Importante. Olha, gente, não devemos menosprezar o nosso corpo. Não devemos maltratar o nosso corpo, porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, né? A gente cuida bem da nossa casa, não é mesmo? A gente gosta da nossa casa bem limpa, arejada, confortável. O nosso corpo humano é a casa do Espírito Santo. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo, cuidar do que nós comemos, né? Cuidar do que nós tomamos, exercício físico. Olha, vamos cuidar bem do nosso corpo, porque é a habitação do Espírito Santo. Interessante isso, eu li isso em algum lugar, eu não me lembro aonde que é, mas achei que fazia muito sentido. Eu vou ler isso aqui para vocês. Como Jesus precisava vir num corpo humano, né? Jesus veio na carne, como Jesus precisava vir num corpo humano para realizar a vontade de Deus, nós também precisamos entregar nossos corpos a Jesus para que ele possa continuar realizando a vontade de Deus através de nós. Deu para entender? Faz sentido para você? Né? Acho que encaixa com o 1 Pedro 2,9, não? Sim, nós somos, né? Raça eleita, povo de Deus, nação santa, né, Sérgio? Isso. Vou repetir aqui a frase. Como Jesus precisava vir num corpo humano para realizar, satisfazer a vontade de Deus, nós também precisamos entregar nossos corpos a Jesus para que ele possa continuar realizando, satisfazendo a vontade de Deus, agora através de nós, né? A primeira transformação é a transformação do nosso corpo. Nosso corpo é importante para Deus. É a morada do Espírito Santo. Agora, olha que interessante, no versículo 1, volta lá para Romanos 12, tá? Vamos voltar lá para o nosso texto base. Se você está em 1 Coríntios, volta lá para Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Ali o texto diz que nós devemos oferecer um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver se estão entendendo o que eu quero dizer. Na Bíblia, na palavra de Deus, existem somente 2 sacrifícios vivos. Quem seriam? Um é Jesus. Um é Jesus. Tá certo, Wesley? O outro é Abraão. Abraão. Opa! Ó, João aí, hein? O outro é Abraão. Sobre o quê, João? Filho de Abraão. Sobre o filho de Abraão. Isaac. Olha, esse grupo aqui está afiado, hein? É isso mesmo, né? Existem 2 sacrifícios vivos. Isaac, lá no Velho Testamento. Jesus. E Jesus, exatamente, né? Interessante isso, né? Quando Isaac não foi sacrificado, mas ele iria ser, né? Ele iria ser. Quando ele desceu daquele altar, ele foi um sacrifício vivo, não é? Para a glória de Deus. E Deus, acredito eu, espera a mesma coisa de nós, mesma coisa de você e de mim, um sacrifício vivo, não que a gente vai subir em cima de um altar para ser sacrificado, mas Deus espera de nós que nós ofereçamos o nosso corpo em favor de um serviço cristão, de fazer a vontade de Deus, né? Como que eu ofereço o meu corpo para fazer o serviço de Deus? Como é que eu faço isso? Alguém me dá algumas ideias bem rápidas aqui. O que eu tenho que sacrificar para oferecer o meu corpo para Deus? Deixar meu vontade tempo de lado. Opa, E fazer olha, a duas coisas aqui muito interessantes. Alguém falou meu tempo, outro Isso. falou deixar a minha vontade de lado. É isso mesmo? Ouvi certo? Porque às vezes a gente quer fazer o que nós queremos, a nossa carne, mas a gente precisa priorizar o Senhor, os cultos, tudo na nossa vida. Ah, isso Assim, mesmo, tem olha. várias muito coisas bom, que a gente pode colocar. muito bom. Que a gente pode Mais fazer. alguém? Sendo servo também do Senhor. Sendo um servo, né? Ótimo. Eu acho que aí vem mais a ideia. Pois não? Quem queria falar? João? Sacrificar Transformando, a nossa vontade, as nossas vontades. deixando a nossa vontade, né, Jura? É isso mesmo, né? Acredito Nossos desejos, sonhos, que muitas vezes não vão ao encontro da vontade de Deus. Então, Sim. temos que sacrificá-los. Sim, tá certo, é isso mesmo. Acredito que a ideia é essa, né? Como é que o meu corpo, né, pode ser sacrificado, esse sacrifício vivo? Não é a gente subir num altar e morrer ali fisicamente, mas é a gente colocar neste altar o nosso egoísmo, né? A nossa vontade, É negar-se a si mesmo. fazer a vontade de Deus, né? É isso? O que eu ouvia aqui... Opa, foi mal, Pedro. O que eu ouvi aqui, segundo o texto, o sacrifício vivo, santo e agradável é o culto racional. Sim. Vamos chegar nessa parte do culto racional daqui um pouquinho, Peterson. Segura um pouquinho isso aí,
Vamos pensar mais nessa parte de sacrifício vivo. Ô, Sérgio, você ia falar algo? É o negar-se a si mesmo. O negar a si mesmo. Isto. Alan, porque assim, sacrifício, pelo que eu entendo, é oferta. Então, se é oferta, é nós dar o melhor de nós. Sim, ótimo. Ô, Allen, eu Pois queria... não, Nájila. Boa noite, meu bem. Só fazer uma observação. Quando, além do sacrifício, além de todo o aprendizado, o Deus vivo, ele vindo em forma humana, também não tem o intuito de nos mostrar que mesmo como humano, se ele foi capaz de suportar algumas dores, nós também somos? Sim, com certeza. Lembra lá em Hebreus, né? Diz que Jesus sofreu tudo o que nós sofremos. E ele entende quando nós, então, pedimos ajuda, porque ele já passou por isso. E ele pode nos ajudar. Sim, com certeza, né? Jesus, vindo na forma humana, nos mostra que nós também conseguimos passar pelas situações, tá certo? Né? Então, vamos pensar nessa parte de sacrifício vivo. Exatamente isso, né? É colocar naquele altar, não o nosso corpo físico, mas o nosso egoísmo, a nossa vontade, quando esta é contrária à vontade de Deus, os nossos alvos, quando estes são contrários aos alvos de Deus, não é? É deixar Deus controlar a nossa vida, né? Aí nós estamos vivendo nossas vidas como sacrifícios vivos. Deixa o egoísmo, que eu quero, morrer. E vamos deixar a vontade de Deus sobressair. Agora, pensa um pouco nesse culto racional que o Peterson estava dizendo aqui, né? Mas no finalzinho do versículo 1, né? O que significa para você culto racional? Se você vai ao pé da página aqui, em algumas traduções, você vai ver que tem aqui, no versículo 1, do lado da palavra racional, tem uma letrinha ou um númerozinho. Você vai no pé da página, você vai encontrar, aonde eu estou lendo, fala espiritual, né? Culto racional ou culto espiritual. O que seria isso? Como é que você pode traduzir aí para um bom português? O que seria isso aí? Pedro, tá certo. Eu vejo que estou aprendendo italiano. Eu dei uma consultada lá na Bíblia em italiano, dá a ideia de um serviço em liberdade. Realmente é oferecer a gente mesmo a Deus, ao serviço de Deus. Obrigado, Peterson. Nos ajuda muito, né? Essa palavra culto significa muito próximo do que você falou, o que eu tenho aqui, né? A palavra culto significa uma dedicação em serviço a Deus. Então, quando prestamos um culto, né? Estamos nos dedicando em serviço a Deus. Estamos dizendo que, olha, nós queremos fazer a vontade de Deus. Quem que tá querendo falar? Posso ler aqui na minha versão? Que é Pode bem o que ler, você está Elaine, falando pois mesmo. não. Está escrito nesse final. Eu vou ler só o finalzinho, tá? Tá bom. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, né? Muito bom. Olha só, então, estamos falando sobre transformação, né? O que Deus espera de mim. Transformar a minha vida. Envolve 3 passos aqui. O primeiro deles é uma transformação do nosso corpo. Já vimos que o nosso corpo é importante, porque é a casa do Espírito Santo. Já vimos que devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Quer dizer, olha, o meu egoísmo, a minha vontade, aquilo que eu quero fazer, deve morrer, né?
e devemos fazer a vontade de Deus. Agora, o culto racional, né? Essa adoração a Deus, muitas pessoas acham que isso deve ser feito uma vez por semana só, né? Somente no domingo, somente no primeiro dia da semana, dentro de 4 paredes, né? Numa casa ou num prédio, por certas horas. Olha, já fiz aquilo, agora o resto da semana é meu, né? Já passei umas 2 horas me dedicando a Deus, agora a semana inteira é minha. Muita gente acha Semana isso. inteira eu peco. Como é que é, Sérgio? Semana inteira eu tenho direito de pecar. Agora, Exato, né? Porque daí posso domingo dar eu mau vou lá exemplo, e né? peço perdão, né? Não. Olha, esse culto racional que nós estamos lendo aqui, esse culto espiritual, essa adoração, essa dedicação, ela é feita 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Não é só no domingo. Todos os dias nós devemos apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, né? Isto é, nós já falamos sobre isso, né? Fazer a vontade de Deus. Tem um comentário Todos os aqui, dias. 7 dias por semana. Fala Oi, João. também. Tem um comentário, Alan. Pode falar, Tem um João. comentário aqui. Culto racional. Não meramente atividade ritual, mas a participação do coração, da mente e da vontade no serviço obediente. Obrigado. É isso É mesmo, né? exatamente, está na NVI. É isso que está aí, NVI. Antônio. Obrigado. É na NVI. Ótimo. Ah, Olha, nós devemos fazer isto, né? Em adoração, em dedicação, oferecer nossas vidas todos os dias a Deus. Não só um dia por semana, e naquele dia só algumas horas, mas todos os dias, né? Entregar nossa vida para Jesus. Às vezes, por exemplo, a minha mãe muitas vezes disse assim para mim, para a Júlia, nós íamos na Lucas de manhã e na agronomia tinha de tarde, né? Essa responsabilidade, eu não gosto dessa responsabilidade, né? Eu digo, mãe, não é responsabilidade, é um prazer que a gente sente de ir lá, é o prazer de ir na casa do Senhor, de estar com os irmãos, de tudo, de sentir, de fazer o culto com os irmãos, né? Uns diferentes de manhã e outros à tarde, mas irmãos que nós amamos também, que amamos, né? É um prazer, a gente tem que saber que é um prazer estar lá. E como tu disse, fazer todos os dias da nossa vida. Tem pessoas que vão aprender que a gente é cristão, a gente passa na rua caminhando, a gente está pensando referente ao reino. Sempre a coisa fica referente ao reino, pensamento é referente ao reino, seja o que for, mas sempre referente ao reino no nosso pensamento. Sim, tá certo, né? Olha, não é errado dizer, e nós devemos dizer, olha, eu estou indo ao prédio da igreja para cultuar a Deus. Perfeito, não é errado falar isso. Mas nós também deveríamos dizer, olha, eu estou indo para a fábrica para cultuar a Deus, né? Eu estou indo para a escola para cultuar a Deus. Eu estou indo para o escritório para cultuar a Deus, né? Eu vou ficar em casa para cultuar a Deus. Lembra? É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse Respirar culto Deus. racional, né? Essa entrega nossa, né? de oferecimento, de dedicação, de deixar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Respirar é isso que... Deus, né, Alan? Respirar Como? 24 horas, né? Respirar, né? É isso que, creio eu, que está escrito aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1, né?
uma transformação do nosso corpo. Agora, para a gente fazer isso, requer uma mudança na nossa vida, né? Uma transformação no nosso corpo. Agora, o nosso corpo vai ser usado a serviço de Deus, porque o seu Espírito Santo habita dentro de nós. Então, isso requer uma mudança na nossa vida. E é isso que Deus espera de nós, né? Ele quer transformar a nossa vida. E aqui nós começamos com essa mudança, essa transformação do corpo. Vamos lá para o versículo 2, o segundo passo, né? Além de transformar, de ter uma mudança no nosso corpo, existe também uma transformação na nossa mente, né? Leia alguém o versículo 2 para a gente. Volta lá para Romanos 12, versículo 2. Quem pode ler o versículo 2 de novo? Vou ler, irmãos. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, né? Pela renovação da nossa mente. Não se conformem com o mundo, né? Na NVI usa não se amolde. E é interessante a palavra amolde, porque muitas vezes a gente lê a palavra não se conforme com o mundo, e a gente pensa naquela ideia, né? Ah, mas eu não me conformo com aquela situação. Ah, eu não me conformo com aquela pessoa. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é não se conformar, não tomar a forma, né? Não se amoldar ao mundo. Essa que é a ideia. Mas transformar a mente. Pois não, Antônio? E essa questão nos leva a uma fábrica. Por exemplo, tem muitos produtos, né? Eu trabalhei mais de 30 anos em fábrica, então conheço muito bem. Normalmente tem um molde para fabricar diversos produtos. E o que diz é mais ou menos que a gente não fique moldado a esse modelo que o mundo tem. Uhum. Como existe um molde que é fabricado a cada processo. Exatamente, né? É isso mesmo. A gente não pode ficar amoldado ao mundo. Não é para tomar a forma do mundo, mas é para transformar a mente. E a palavra transformar é uma palavra importante. E ela dá o sentido de uma mudança de dentro para fora. A palavra transformar traz o sentido de uma mudança de dentro para fora. Interessante que o mundo quer transformar a nossa mente de fora para dentro, né? O mundo, através da mídia, através da propaganda, faz uma pressão muito grande na nossa mente de fora para dentro. Mas Deus transforma a nossa mente de dentro para fora. E é essa a palavra transformar, né? É uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro, como o mundo quer fazer. Deus quer transformar a nossa mente de dentro para fora, através do seu Espírito Santo, né? Que nós já vimos que habita dentro daquele ou daquela que obedece a Deus. E é uma transformação, então, que vem de dentro para fora. Se o mundo controla os seus pensamentos, você é uma pessoa conformada. Se Deus controla os seus pensamentos, você é uma pessoa transformada. Deu para perceber a diferença, né?
O mundo tenta mudar a nossa mente de fora para dentro. Deus quer mudar a nossa mente de dentro para fora. Se eu permito que o mundo me pressione através da propaganda, da mídia, um monte de pressão, e eu aceito isso, eu acabo virando uma pessoa conformada. Mas Deus quer fazer exatamente o inverso. Ele quer transformar a nossa mente de dentro para fora. Aí eu viro uma pessoa transformada. É isso que Deus deseja de cada um de nós. A sua palavra, né, que nós estamos estudando, a Bíblia, ela nos transforma de dentro para fora. E aí o versículo 2, né? Nós não podemos ser pessoas amoldadas ao mundo. O mundo é de um jeito, então eu vou tomar aquela forma. Não, aí eu estou sendo mudado de fora para dentro. Deus quer fazer o inverso. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Não é como o mundo deseja, mas é como Deus. É como a sua palavra, né, deseja. E se a gente fosse mudar conforme o mundo, nós todos seríamos camaleões, né? Você conhece o camaleão? O camaleão, ele muda de acordo com o ambiente, não é? A cor dele. Se o ambiente está meio verde, ele vai mudar para verde, para se proteger. Se um ambiente está meio marrom, ele vai mudar a sua cor para um marrom, para se proteger, né? O camaleão... Por isso que eu acho que a gente nem se conformaria. Nem conformados seríamos. Se a gente tivesse o pensamento do mundo, nem se conformado seria. É verdade, né? O camaleão, ele vai se amoldando ao ambiente. Nós não somos assim, né? Nós somos transformados, ou Deus deseja nos transformar de dentro para fora. De uma maneira só. Não importa o ambiente em que a gente esteja, nós somos iguais, né? Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é que está nos mudando. Nós não podemos ser de uma maneira na fábrica, por exemplo, e de outra maneira na igreja. Não, somos iguais, né? Não importa o ambiente em que nós estamos. E Romanos capítulo 12, versículo 2, está nos ensinando que se nós queremos realmente adorar a Deus, como vimos lá no versículo 1, né? Todos os dias, 24 horas por dia, deixando o nosso egoísmo de lado, é necessário essa mudança de dentro para fora. É a transformação da nossa mente, né? É aquilo que Deus está querendo fazer. Uma renovação, uma transformação da nossa mente. E o terceiro passo? Alguém quer falar? Só um parêntese aí. Então, toda vez que vê alguma palavra com o prefixo trans, significa que é mudar. Transformar é mudar a forma. Da mesma maneira que cruzeiro, o transatlântico, que vai do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, e vice-versa. Deu para entender, é essa a ideia. É essa a ideia, né? É essa a ideia. Agora, às vezes, as nossas palavras em português, né? Nós usamos uns prefixos, né? E uns sufixos que, às vezes, não dá a mesma tradução da língua original grega. Mas, na maioria das vezes, é isso mesmo, o Peterson, né? É uma mudança, tá?
é o que Deus quer fazer conosco, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é o mundo, né? E aí nós ficamos conformados, tomamos a forma do mundo. Deus quer mudar a nossa mente de dentro para fora, aí é transformados, uma transformação. Tá? Sim, pois não, Esdras? Essa mudança, como você falou, de dentro para fora, foi aconteceu em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, e assim, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Ásia. É uma transformação, né? Verdadeira, não é isso? Sim, sim, é um bom exemplo ali, né? Essa transformação deve ser algo visível. Aquelas pessoas lá em Tessalônica, né? Elas mudaram de uma maneira visível e se tornaram exemplos, modelos para todas as pessoas daquela região. Muito bem. Tem um comentário aqui, Alan. Pode ler, João. Comentário aqui. Ao acontecer isso, nós nos tornamos uma demonstração para as pessoas daquilo que o poder do Senhor pode fazer, à medida que crescemos. Descobriremos a alegria e a razão de viver que pode ser experimentado quando se oferecemos nossas vidas a Deus. Isso, né? É algo visível, né? Com certeza. Então, olha, é uma transformação do nosso corpo, uma transformação da nossa mente. Tá? Alguém mais queria falar algo? Pode falar. Eu lembrei de Colossenses capítulo 3, versículos 6 a 11, que fala você deixar morrer aquelas características que o mundo tem em você. Obrigado, Antônio. Eu tenho aqui marcado, só não li por causa do tempo, mas você pode anotar aí e ler essas duas passagens. Ótimos exemplos de mudança. Essa passagem que o Antônio falou aí, Colossenses capítulo 3, né? Versículos de 1 a 11. E também tem na carta aos Efésios, né? Bem parecido, né? Colossenses e Efésios. Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 24. Anote aí, depois você pode ler essas passagens que mostram essa mudança, né? Essa transformação. Antes era assim e agora são desta maneira, transformados de dentro para fora. Obrigado, Antônio. Uma excelente passagem ali. Tá? Ô, Rogério, você queria falar algo? Sim, irmão, obrigado. Com relação à transformação, nós, quando nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo, às vezes nós queremos ser transformados por Deus, mas há pessoas que ainda se iludem querendo ser transformadas conforme a sua vontade, conforme o seu querer, né? E a nossa transformação é nós nos entregarmos a Deus, deixar Deus fazer a vontade dele. Então, Paulo, quando ele escreve a igreja em Corinto, no capítulo 12, ele vai falar no final desse texto, no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, falando dos dons, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque, às vezes, a pessoa ela quer ter aquele dom, e ela quer servir com aquele dom. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir com o dom de pregar, com o dom de cantar. Se não for, não faço. Se não for, não quero, né? E o texto está dizendo, Deus é quem opera, a vontade é dele. Talvez ele não te dê um dom tão cedo por esta, vamos dizer assim, essa vontade humana, né, de querer do seu jeito, né? Muitas vezes até atrasa Deus trabalhar em nós, Deus fazer a sua obra em nós. Então, há ainda essa dificuldade, principalmente desse ensino torto pentecostal, que ensina as pessoas que elas têm que ter ações do Espírito Santo notórias, né, notáveis, e as pessoas se iludem querendo ter determinados dons, e não é isso, né? Deus é quem tem que fazer a vontade dele em nós ao tempo dele. Nós devemos nos submeter. Isso é um culto, isso é uma forma de entrega, né? De sacrifício. Entregar para que Deus faça a vontade dele. Se Deus não me der o dom de cantar nem de pregar, paciência. Detalhe também, né? Há um dom que Jesus deu a todos nós, e de pregar.
Isso aí é para todos, né? Amém. Tá certo, obrigado, Rogério. Então, vamos lá, olha, transformação do nosso corpo, já vimos, né? Que é um sacrifício vivo. Eu vou sacrificar o meu desejo, a minha vontade, o meu egoísmo, para fazer aquilo que Deus quer, todos os dias, não só no domingo, mas todos os dias. Uma transformação da nossa mente, né? É algo que vem de dentro para fora. Deus, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, está querendo transformar a nossa mente. Não que a nossa mente seja conformada com o mundo. Não é isso. É o contrário, né? É transformada pela palavra, pelo Espírito Santo. E também no finalzinho do versículo 2, tem o terceiro passo, né? Uma transformação do nosso corpo, transformação da nossa mente, e agora aqui uma transformação do nosso desejo. Do nosso desejo. Olha o finalzinho do versículo 2, volta lá para Romanos 12, vamos lá no nosso texto base ali, Romanos 12. O finalzinho do versículo 2 fala para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma transformação do nosso desejo, né? Agora, o nosso desejo, se o nosso corpo é transformado num sacrifício vivo, se a nossa mente é transformada pelo Espírito Santo, o nosso desejo, logicamente, né, o resultado vai ser, o nosso desejo é de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o meu corpo e a minha mente já estão sendo transformados, o meu desejo vai ser este. E creio eu que este é um bom indicativo, é um bom termômetro, né? Como é que eu sei que o meu corpo está sendo transformado? Como é que eu sei que eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo? Como é que eu sei que eu estou apresentando aquele culto racional todos os dias? Como que eu sei que a minha mente está sendo transformada? Como que eu sei que é Deus que está fazendo isso e não o mundo? Resultado, essa transformação do meu desejo. A resposta é: eu estou experimentando, eu estou comprovando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que eu estou fazendo? Ou eu ainda estou querendo experimentar e comprovar a minha vontade? Né? Acredito que este seja um bom indicativo de como é que nós estamos indo nos dois primeiros passos: transformação do nosso corpo e transformação da nossa mente. Se o nosso desejo é cada vez mais pela vontade de Deus, com certeza, o meu corpo e a minha mente estão sendo transformados por Deus, né? Agora, se cada vez mais eu quero experimentar a minha vontade, eu ainda não estou conseguindo deixar Deus transformar o meu corpo como um sacrifício vivo a Ele e transformar a minha mente, né? Ainda não estou conseguindo fazer isso. Então, acredito que o versículo 2, o finalzinho dele, nos ajuda a fazer uma autoanálise, né? Fazer um autoteste. Não é para fazer como um presidente aí de um time de futebol, que eu não vou falar quem é,
há muitos anos atrás, como o Giovanni falou aí, isso é na época do Sérgio, não era nem na minha época, né? Falava dessa maneira: olha, eu não estou aqui para fazer autocrítica de ninguém. Não dá para fazer isso, né? Quando eu faço autocrítica, estou fazendo autocrítica de mim mesmo, não é de ninguém. Então, o finalzinho do versículo 2 é um bom exercício para fazermos uma autoanálise. Não é para olhar para quem está nessa telinha do seu lado, embaixo e em cima, não. Olha para você, né? E faça essa autoanálise. A minha vontade hoje é querer experimentar e comprovar a vontade de Deus? É mais hoje do que era ontem? Ah, então eu estou permitindo que Deus transforme o meu corpo em sacrifício vivo e a minha mente da maneira como Ele deseja. Agora, hoje, eu estou querendo fazer mais a minha vontade do que ontem? Ah, então eu não estou passando no teste, né? Eu não estou permitindo essa transformação que Deus quer dar para você e para mim. Então, faça essa análise, essa autoanálise, né? Olha no espelho e veja se você hoje está querendo experimentar e comprovar mais a vontade de Deus do que ontem. Se a resposta for sim, você está no caminho certo, né? E vamos continuar fazendo isso. Tinha umas mãos aqui, pode falar e depois eu vou fazer a parte final aqui. Pois não, Sérgio? Eu gostaria de ler o versículo aqui na Bíblia Linguagem Atual. Tá bom, repetir. Pode ler. É interessante. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Achei interessante? Muito bom. Ah, com certeza. Ficou bem mais claro, né? Ficou bem mais fácil da gente entender. É exatamente o que o versículo 2. Obrigado, Sérgio. Está muito bom. Alguém Alan, mais? Sim. Alan. Oi, Antônio. E eu também digo o seguinte, que é fácil se você não sabe como medir. Então, Colossenses 2:17, ele traz uma relação de tudo que agrada a Deus, as virtudes que a gente deve cultivar na nossa nova vida. Sim, obrigado, Antônio. Podemos ler também, né, para fazer essa autoanálise, Colossenses capítulo 3, né, Efésios capítulo 4, e vamos ver se nós estamos realmente praticando essas coisas da nova vida. Se deixamos para trás a velha vida e estamos praticando as coisas da nova vida. Obrigado. Uma ótima maneira de fazer essa autoanálise também. Comentário aqui, Alan. Oi, João. Na sua adoração a Deus, o povo do Antigo Testamento oferecia animais mortos em sacrifício. Aqui Paulo mostra que a verdadeira adoração dos cristãos é uma vida de serviço, né? Dedicação a cada dia que passa, né? Uhum. Uma vida Sacrifício dedicada a serviço. Obrigado, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso que é esse culto racional, né? É a nossa vida dedicada a serviço de Deus, todos os dias, né? Muito bom, excelentes comentários. O que é que Deus espera de mim, então? Uma transformação da minha vida, através do meu corpo, através da minha mente e através do meu desejo. Perguntinhas finais aqui para você pensar, não precisa responder. Você pensa em casa, né? Durante esse tempo aqui que a gente vai fazer uma pausa. Como é que você está usando o seu corpo?
Está usando ele de uma maneira sadia? Está usando ele lembrando que ele é a habitação do Espírito Santo? Como é que você está usando o seu corpo? Como é que está a sua mente? Como é que estão os seus pensamentos? Seus desejos são pela vontade de Deus ou por suas próprias vontades? Que poder o mundo tem sobre você? Você está sendo transformada ou transformado de dentro para fora? Ou conformada, ou conformado de fora para dentro? Que poder o mundo tem sobre você? O que é que Deus deseja de mim? Transformar a minha vida. Vamos pensar nisso, né? Durante esse tempo aí. Que Deus abençoe a todos nessa transformação que Deus deseja para todos nós. Vamos fazer uma oração final, e aí a gente pode abrir os microfones para qualquer outro tipo de comentário, ou para todo mundo falar um tchau gostoso aí, como a gente sempre faz, né? Lembra bem que nós vamos fazer uma pausa de 2 quintas-feiras. Retornamos. Então, acho que, na verdade, é 3 semanas de hoje, né? Porque vamos ficar 2 quintas-feiras sem ter, aí na terceira quinta-feira. Então, dia 20 de maio, tá bom? Vou pedir aqui, deixa eu ver quem que eu estou conseguindo ver aqui na minha telinha. Infelizmente, eu não estou conseguindo ver muita gente aqui, dia 20 de maio, isso mesmo, que a gente vai voltar aqui. Eu vou pedir aqui para o Giovanni. Giovanni, se você tiver com uma conexão boa, você pode nos dirigir numa oração para terminarmos o estudo hoje? Pode ser? Sim. Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, maravilhoso e amado, por ter dado o seu Filho primogênito a morrer por nós, por nossos pecados, nos fazer conciliarmos novamente com o Senhor, nos mostrar o caminho da vida eterna. Muito obrigado pelo estudo de hoje, pelas tuas palavras, que possamos ter um culto racional, que possamos doarmos nosso corpo aonde habita o Espírito Santo para esse culto racional ao Senhor. Te agradecemos por tudo, nos abençoe, que tenhamos uma excelente noite e que esteja com a família do Allen nessa viagem, que possa correr tudo bem com a família dele na formatura da filha, e ficamos já com saudades do retorno para os próximos estudos da tua palavra. Em nome do teu Filho amado, que a gente ora e agradece. Amém. Amém, obrigado, né? Lembra aí de checar o seu chat, né? Como é que chama esse negócio aqui em português? É chat mesmo, tá ali chat escrito. É chat mesmo, né? Aqui, o que está ali é chat. Então tá. Lembra de checar isso? Bate-papo. Lembra de checar isso? Porque o Gustavo colocou ali a página da igreja no YouTube. Checa lá e você vai encontrar vários estudos, curso de teologia, devocionais, estudos da palavra de Deus. Aproveita ali e, se você quiser, tem bastante material e queremos convidar você a navegar por aquelas páginas e nos dar também algumas sugestões, né, de como podemos melhorar sempre para poder ajudar os outros. É um serviço da igreja para todo mundo. Então, obrigado a todos. Deus abençoe. Um bom resto de semana. Oi, Giovanni. Me surgiu uma pergunta, uma proposição e até uma consulta a você e aos irmãos, até nas tuas palavras. Nós somos cristãos, a gente conhece direitinho a palavra, mas quando nós falarmos com o mundo aí fora, que não conhece a palavra, e nesse monte de denominações, o que tu acha de nós, quando falarmos com as pessoas, nos perguntarem, tu vai à igreja, a gente começar já a dar sinal, não, nós vamos nos encontrar, vamos com os irmãos nossos para adorar a Deus.
Tá, mas não é a igreja? Aí já abriu uma porta para explicar o que é a igreja. Nós somos o corpo, aquilo lá é só um prédio, um local de encontro. Não é a igreja somos nós, somos nossos irmãos, e já abre uma porta para uma pregação, para desmitificar esses monte de denominações e dizer que a nossa igreja, a igreja de Cristo, é especial e diferente. É especial porque é de Cristo. O que tu acha? Perfeito, é isso que nós deveríamos fazer, né? A gente tem que lembrar, como falamos da aula sobre a igreja, que a igreja não é o prédio, não é a casa, não é o salão. A igreja são pessoas, né? Nós vamos ao prédio da igreja, ou vamos à casa do fulano de tal, né? Para cultuar a Deus. Então, é isso mesmo, né? Nós devemos falar assim, mudar o nosso linguajar, parar de falar, vamos à igreja, né? Vamos ao prédio da igreja. A igreja são pessoas, isso mesmo. Obrigado, Giovanni, tá certo, né? Muito bem, boa noite para todo mundo, Deus abençoe a todos, até boa noite a todos. Daqui a algumas semanas. Obrigado, Aula. Amém. Boa noite.